Olá pessoal, bem-vindos ao Autismo para Todos. Será que foi do nada que meu filho teve uma crise? Será que teve alguma coisa que eu poderia ter percebido? Eu vi, mas não processei a informação de que aquilo estava acontecendo. Esses detalhes acontecem. Não é do nada. Ele teve uma crise ontem, antes de ontem, teve hoje, mas há algum sinal que, havendo disponibilidade, você estando perto, você estando observando, vai ser possível identificar. E a questão não é apenas evitar. Às vezes você não consegue evitar, ela vai vir. Mas você vai ajustar tudo e aquela crise vai ser menor do que seria. E depois que ela acontece, quando você já identifica que sinais foram esses, se ela ocorre, você vai contribuir para não piorar. E isso é bastante, né? Então, a criança, eles fazem estereotipias, é natural. A estereotipia, né, a ecolalia, né, a motora, o vocal, né, que faz o flapping, o pular, o i, ou repetição, né, de palavras, frases, personagens, qualquer coisa nesse sentido, é uma busca, né, de regulação das informações que esse ambiente está fazendo, né? Normal. Só que, como cada um tem uma qualidade e quantidade de estereotipias, quando isso aumenta, pode ser indício de que alguma coisa no ambiente, ambiente externo e ambiente interno, está propiciando que se comece uma crise, né? Então, ele começa a balançar mais, ele começa a andar mais do que geralmente anda naquele instante. Algo está acontecendo. Se algo está acontecendo, e eu estava falando muito, os volumes, estava ouvindo música, estava alto, tal. Talvez não tirar de uma vez, mas diminuir, silenciar, mudar as cores, mudar o tom de tudo do ambiente, porque aquela crise está por vir, né? Irritação, né? Muitas das vezes eles são irritados, né? Tem como a gente fala, pavio curto, né? A régua é mais baixa, esse limiar. Então, essa irritação, mas um pouco maior, um pouco mais impaciente, com pouca tolerância para as coisas. Os que falam, falam um pouco mais curto, dão respostas mais contundentes. Tem coisa aí. Está prestes a vir. Se é isso, se é essa irritação, então eu vou propor menos. Eu vou ser mais objetivo. Eu não vou explicar com tantas palavras. Você vai falar, você fala tanto isso, né? Já é óbvio. Não. Porque você vai falando pouco de acordo com a qualidade da comunicação receptiva do outro. Se já é possível explicar com muitas palavras, você vai usando muitas palavras, a ponto de eu contar uma história inteira, ele conseguir ter a atenção e ele entender a história do começo, meio e fim. E eu vou dar uma instrução, vou conversar com ele dentro do ônibus, dentro do carro, conversar, explicar alguma coisa com mais detalhes, e com o tempo isso vai melhorando. A questão é que durante a crise isso não pode acontecer, nem na pré-crise nem durante. Se na pré não pode, durante aqui não pode mesmo. Então é isso que eu estou falando. Você está se comunicando com ele, mas se alguma coisa está irritando, tudo vai começar a irritar, né? Se eu estou irritado com a luz, se eu estou irritado com o som, o toque também vai me irritar.
Ele não é produto inicial, mas se eu colocar ele dentro do bolo, ele vai se misturar, vai potencializar essas coisas. Então, essa irritabilidade um pouco maior também é indício. Ajustar. Paradas repentinas. Então, parou. Ou parou repentinamente ou acelerou alguma coisa. Também é um sinal. Isolar-se. Né? Você não vai deixar só. Você vai estar de olho. Mas mantenha a distância, respeite isso. Se ele já fala e pede para ficar longe, a comunicação foi efetiva. Ele não gosta. Não tem jeito. Você gosta? Muita gente gostar de você. Aí chega muita gente. Tem gente que fala tocando, né? Ou então abraçando o tempo todo. Tem gente que não respeita nem 10 centímetros de distância e quer ficar, né? Joelho com joelho, cotovelo com cotovelo colado em você. Às vezes você se irrita. Imagine com hipersensibilidade, né? Então, isolou-se, falou pouco, está irritado. Vem crise aí. Ela pode não aparecer hoje. Pode vir daqui a 2 dias. Pode vir amanhã. Então, não há o do nada. Você tem uma dor de cabeça na terça-feira por causa de algo que você comeu no sábado à noite. Há um processamento, né, neuronal, né, porque também está envolvido no intestino, e você vai ter dores de cabeça depois. Então, nem tudo é na hora feito caldo de cana, né? Posteriormente. Fuga de atividade. Você está fazendo alguma coisa, saiu, fugiu. Ou está se esquivando, você está propondo e ele está saindo. Ele geralmente faz isso, ok, mas está numa quantidade maior, junto com irritação. E ele está se esquivando mais, ele está se esquivando durante o preparo da atividade. Fugindo, bateu a porta, começou assim, né? Então, continuar propondo vai irritar mais. Não é? Qual é o hiperfoco dele? O que é que ele está fazendo? Tá? Então vamos continuar fazendo aquilo. Depois eu insiro a atividade que eu quero. Né? Ah, a criança manda? Não, na análise do comportamento a criança não manda. Né? Mas você usa o mundo da criatura a favor dela, por ela, pelo bem dela. E vai inserir o que ela precisa, né, aprender dentro desses contextos. No Instagram essa semana, eu coloquei lá, que eu coloquei umas somas, né, de 3 números, e ele não estava querendo fazer. Eu vou fazer de 4. A adaptação das atividades, ela não precisa ser facilitadora. Ela pode ser mais difícil. Às vezes eles precisam de um pouco mais de desafios. Às vezes o fácil, que ele já domina, é irritante fazer novamente. Né? Então, ele gosta muito de estar gostando. Né? É bom usar esse verbo, estar gostando, né? Nesse momento, de relógios, tanto de ponteiro quanto digital. Era mais digital, agora os ponteiros entraram. Aí, bom, não quer somar números? Vamos somar horas. Tem horas específicas. Expliquei que horas eram aquela. Hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de sair da escola, hora de ir para a terapia, hora da natação. Coloquei lá, 7:00, outro horário embaixo. Vamos somar isso? Foi, somou. Né? Então, a análise do comportamento não é a criança mandar em você. Às vezes as pessoas têm essa falsa ideia, mas é desconhecimento. Fuga, mudanças repentinas. Eles precisam de previsibilidade. Precisa ser mostrado. Em sala de aula, fora da sala de aula. Na sala de aula é uma riqueza. As atividades ali para ele saber o que vai acontecer. Né? Se amanhã vai ter uma mudança
Vai mudar de quarto, porque o quarto vai pintar o quarto dele. Tem que começar a mostrar. Você tem que comprar tinta e pintar um pedaço de uma parede aqui, ó. Aqui tem que pintar, a gente não vai ficar aqui. Nós não vamos brincar aqui, a gente vai brincar mais pra cá, ó. Que vai pintar aquele pedaço ali. Compra uma parte de uma tinta que não tem cheiro nenhum, branca, não tá precisando pintar não, mas você pinta. Você pinta aquela parede ali. Não preciso mostrar a parede a vocês não, né? Pinta a parede. Ele vai vendo. É uma pequena mudança, mas pode ser muito para ele. Pode ter uma crise, viu? Ele pode chorar, ele pode reclamar, porque pintou aquela parede. Mas é uma preparação para ele ficar fora do quarto dele, para pintar o quarto dele. Então, é previsibilidade. Se houver uma mudança repentina, a chegada de alguém muda o ambiente, muda. A chuva muda o ambiente, muda. Fica mais escuro, a temperatura muda. Ele muda porque a transpiração muda. Se a transpiração muda, o batimento cardíaco vai mudar. Ele vai ouvir. Isso pode incomodar. Tudo isso é mudança. Mudança não é algo grandioso não, minha gente. Mudança é o tom da camisa. Mudança é a temperatura. Mudança é a chegada de alguém. Mudança é eu chegar num lugar e dizer: oi, Flávio! Eu mudei o ambiente. Foi repentino, ele não esperava aquele oi. Né? Ele não esperava aquele tom de voz. Isso pode ser irritante ou não. Se ele já estiver irritado, né, se tiver alguma coisa já acontecendo, você não faz esse tipo de coisa. E tem que preparar para mudanças. Né? Eles vão falar menos se houver uma mudança. Às vezes você mudou alguma coisa e você não percebeu, mas ele sim. Ele vai falar menos. Mas ele não fala. Não tem como identificar isso. Mas a expressão facial vai mudar. O contato dele com você vai mudar. O olhar vai mudar. Então você vai controlar isso. Né? Tem também inquietações motoras, né? Ele vai andar mais. Ele vai levantar mais. Ele vai querer não permanecer ali, aqui, ali, né? Com menos qualidade e quantidade. Mas o meu gosta de andar. O meu também. Dá para contar os passos de um canto a outro, na ida e na volta, iguais, até um certo ponto e voltar, enquanto faz terapia motor e vocal. Porque estava fazendo uma atividade. Qual é a atividade? Uma tarefa da escola, uma tarefa que eu coloquei, uma coisa que eu elaborei, um brincar, uma proposição de alguma coisa. Uma coisa até que ele mesmo escolheu, ele levanta para andar. Né? Isso é uma busca de autorregulação. Ele volta para a atividade. A questão é a quantidade disso aumentar e começa também a haver fuga. Então, isso pode demonstrar para você que uma crise está por vir. Né? Então, é bom administrar isso. Né? E conhecer tudo isso vai fazer a diferença na quantidade e na qualidade dessa crise. Quanto tempo ela vai durar, quanto ele vai sofrer com isso. Né? Porque quanto mais qualidade de vida ele tiver, mais ele vai aprender. E quanto ele mais aprender, menos crises ele vai ter. Porque ele vai começar a entender essas questões. Né? Das emoções faladas anteriormente, com a administração desse ambiente. Ok, gente? Tudo de bom para todos, muita paz, abraço. Tchau, tchau.